Boas, amados irmãos, aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Na semana passada nós andámos pela carta aos Efésios, pudemos observar a nossa grande salvação e como é que nós podemos viver essa grande salvação, como é que ela é evidente nas nossas vidas. Hoje nós fazemos uma viagem até o Antigo Testamento. Há uma carta, um livro muito especial que nos conta a história da entrada do povo de Israel na terra que Deus lhes prometeu, Israel, a terra de Canaã. E neste livro nós observamos também a vida de um homem. Assim, na verdade, o primeiro capítulo que estamos a observar hoje é a demonstração daquilo que Deus queria deste homem e aquilo que este homem deveria ser na sua vida. Assim, para com o seu Deus, para com o nosso Deus. Assim, então a nossa hora silenciosa de hoje é Josué, capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 9. Peço desculpa, até o versículo 11. Nesta passagem assim, fabulosa, que muitos de nós conhecemos alguns versículos de cor, assim, nomeadamente o versículo 7, o versículo 8, assim, o versículo 9, assim, nós nos lembramos assim, daquilo que Deus disse a este grande líder de Israel, sobre como é que ele deveria guiar o povo. E quando eu leio esta passagem, ela tem um grande significado para mim. Eu penso que para todos os pastores ou para todos os líderes de alguma igreja, de alguma missão, ou até mesmo para líderes de ministérios, assim, pessoas que estão à frente de algum ministério numa igreja ou de alguma organização. Na verdade, esta é uma mensagem para todos nós. A primeira coisa que eu aprendo nesta passagem encontra-se no versículo 2. O Senhor diz assim a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o que é que eu posso aprender daqui? É que Deus tem um chamado para mim. Sabem, há uma coisa que eu, como pastor, nunca posso esquecer, nunca posso deixar de lado. É que Deus chamou-me. Deus chamou-me para cumprir aquilo que Ele tem para mim. Não é assim? Então, a primeira coisa que aprendemos nesta manhã é que Deus nos tem chamado. Agora, é verdade. Quando nós pensamos num chamado, no nosso tempo, sempre pensamos nos missionários, pensamos sempre nos pastores. Deus tem chamado estes homens para pregarem a sua palavra, pregar o Evangelho, para irem até às nações. E é verdade, eu concordo com isso. Mas sabem, a verdade é que a Bíblia tem um chamado para todos. Todos os crentes, todos os filhos de Deus têm alguma coisa para fazer. Deus nos tem chamado para fazer alguma coisa, não somente para sentarmos no banco de uma igreja, observarmos os outros a cumprirem o seu chamado, mas todos nós temos alguma coisa para fazer. Deus nos tem dado dons, talentos, capacidades. Deus nos tem colocado numa igreja, numa família, para que possamos edificar a sua igreja, para que possamos servir a esses irmãos. E então o nosso chamado é exatamente aquilo que nós devemos fazer. A pergunta para nós, para todos nós hoje, nesta manhã, a primeira pergunta é: eu estou a cumprir com o meu chamado? Eu estou a fazer exatamente aquilo que Deus tem pedido de mim? Ou eu sei exatamente aquilo que Deus tem para mim? O segundo aspecto que eu aprendo nesta passagem tem a ver com a promessa de Deus. Diz assim o versículo 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Assim, então o Senhor começa a descrever as dimensões do território que iriam pertencer a Israel. Assim, ele volta a lembrar assim, que ele prometeu aos pais de Josué, de Moisés, ou seja, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Assim, a terra que Deus tinha para eles. Assim, então, nesta passagem nós nos lembramos que Deus tem promessas. Agora é verdade, estas são promessas muito específicas para o povo de Israel. No entanto, o autor de Hebreus usou as mesmas palavras que aparecem no versículo 5 para a igreja. Ou seja, Deus, o Deus que nunca desamparou Josué, que sempre esteve com Josué, é o mesmo Deus que sempre está connosco, que nunca nos desamparará. Então há promessas que podem ser aplicadas a nós, no nosso dia. Então nós temos que nos lembrar quais são as promessas que Deus tem para nós. É verdade, Deus nos tem chamado, mas o Deus que nos chama é o Deus também que promete coisas para a sua igreja, promete coisas para nós. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto que nós encontramos é a palavra de Deus. É interessante que ao longo desta mensagem de abertura do livro, Deus
assim, tem dito a Josué que há algo que ele não pode esquecer, há algo que não pode ficar para trás na sua vida. E eu não tenho dúvidas, isto é muito importante para mim, é muito importante para qualquer líder em qualquer igreja, organização ou dentro da nossa igreja, mas é muito importante para todos os membros da Igreja Batista de Miratejo. A palavra de Deus nunca pode ficar esquecida da nossa vida, ela nunca pode ficar de lado, ela nunca pode ficar para trás. Aliás, nós temos que fazer exatamente aquilo que a Bíblia nos diz aqui. Nós temos que cuidar de obedecer à palavra de Deus. Nós temos que nunca desviar-nos dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, e o Senhor promete bênçãos para aqueles que são obedientes à sua palavra. Além disso, o mesmo texto nos diz que temos que fazer segundo tudo o que nele está escrito, que temos que meditar nesta palavra dia e noite. Sabem, é exatamente essa a nossa grande obrigação no nosso dia a dia. Olhar para as Escrituras, aprender da sua palavra. Nunca esquecer da Bíblia, nunca deixar a palavra de Deus a um canto e pegar noutras coisas como se elas fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Não. O alvo da nossa vida é conhecer a Deus. É saber quem Ele é. Assim, então que nós estejamos focados nisso. Agora, por último, já nos lembramos assim, que hoje aprendemos que Deus nos tem chamados, que Deus tem promessas para nós, que Deus quer que tomemos atenção à sua palavra. Por último, a nossa responsabilidade. O que é que eu e tu temos que fazer? Assim, é óbvio que todos estes aspectos nos levam a coisas práticas, assim, a obedecer ao chamado de Deus, ter cuidado com as Escrituras, né? Mas há outros aspectos dentro do texto. Por exemplo, por 3 vezes Deus diz a Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E o que é que Deus quer dizer a Josué? Sempre que Deus diz isso, Deus ensina a Josué que ele deve lembrar-se que Deus está com ele. Que ele não deve ficar espantado, que ele não deve ter medo. Assim, porquê? Porque Deus é com ele, por onde quer que ele andar. Assim, Deus diz que sempre estará com ele, que nunca o deixará e que Deus irá cumprir a sua promessa. Então, o que é que faz com que Josué seja forte e corajoso? É confiar naquilo que Deus lhe está a dizer. Que sempre estará com ele, que nunca irá desampará-lo, que nunca irá deixá-lo. Assim, então, nesta passagem, nós aprendemos que é muito importante assim, confiar em Deus. E a pessoa que confia em Deus, aquilo que nós vemos é essa força, essa coragem de seguir em frente, de não desanimar, de não olhar para trás, de não desistir. Então essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é aquela que já temos falado. Obediência, meditação nas Escrituras, assim, o cumprimento das Escrituras. Não é? Isto é um aspecto muito importante para que aquilo que Deus tem para nós seja real, para que chegue às nossas vidas. Então, quais são as grandes lições que hoje temos para aprender? Deus quer abençoar-nos como iria abençoar a Josué. Mas há também condições nestas bênçãos. E essa condição é a obediência à sua palavra. Agora, nós não devemos obedecer à sua palavra só por causa das bênçãos que Deus tem para nós. Nós devemos fazê-lo porque Deus é o mais importante das nossas vidas. A sua palavra é o amor, o alvo das nossas vidas. Assim, nós fazemos porque Deus é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E à medida que nós vamos lendo as Escrituras, entendemos esse princípio. Entendemos que Deus deve ser honrado na nossa prática, no nosso viver. Então, irmãos, que Deus vos continue a abençoar à medida que vocês vão lendo as Escrituras. À medida que vocês vão meditando nas Escrituras, e agora nesta jornada, assim, deste grande livro do Antigo Testamento, que é a carta de Josué. Que Deus os abençoe. Bom domingo.